Então, né? Vamos lá. Parte 3, capítulo 2. Ele fala que você pode dizer a um homem que ele está errado por meio de um olhar, um gesto, uma entonação, como também por meio de palavras. Mas, se lhe disser que ele está errado, pensa que ele concordará com você, isso nunca vai acontecer, pois você desferiu um golpe direto contra sua inteligência, contra seu julgamento, contra seu orgulho, contra o seu amor próprio. Isso fará apenas com que ele deseje revidar, mas nunca fará com que mude de ideia. Capítulo 3. Se sabemos que vamos ouvir de alguém alguma reprimenda, não é muito melhor precedermos a outra pessoa e dizermos o que ela vai dizer? Não é muito mais fácil ouvir a autocrítica do que a condenação vindo de lábios alheios? Capítulo 4. Se você perder a calma e disser a alguém uma ou duas coisas, terá uma excelente oportunidade para descarregar suas queixas. Mas o que acontece com outra pessoa? Participará do seu prazer? Sua atitude e suas expressões hostis farão com que ela concorde com você? Não. Não, ela não vai concordar com você. Isso só vai gerar mais desentendimento. O que você deve procurar fazer é chamar essa pessoa para conversar. Vamos sentar e aconselharmos mutuamente. E se tivermos diferenças entre nós, procuraremos as causas e tudo com uma boa conversa se resolve. Parte 5. Ele fala que, falando com as outras pessoas, não comece por discutir as coisas que vocês divergem. Comece acentuando e continue acentuando as coisas que vocês estão de acordo. Faça questão de frisar, se possível, que ambos estão marchando para o mesmo fim e uma única diferença que nos separa é o método e não o propósito. Mantenha a outra pessoa dizendo sim, sim, desde o começo. Se possível, evite que ela diga não. Uma resposta não é desvantagem e é mais difícil de ser vencida. Quando a outra pessoa diz não, todo o seu orgulho, toda a sua personalidade exige que continue coerente consigo mesmo. Ou seja, ela não vai voltar atrás no que ela disse. Parte 6. Ele começa falando assim: quando a maioria das pessoas procura conquistar outras para e seu modo de pensar, faça-o conversando demasiadamente. Vendedores especialmente são vítimas deste grave erro. Deixe o homem falar dele mesmo. Ele conhece muito mais sobre o seu negócio e os seus problemas do que você. Assim faça-lhe. Assim faça-lhe perguntas. Deixe-lhe dizer algumas coisas. Se discorda dele, você pode ser tentado a interrompê-lo, mas não faça. É arriscado. Ele não lhe prestará atenção enquanto tiver ideias suas para expor. Ouça pacientemente e com boa vontade. Seja sincero nisso. Encoraje-o a expressar suas ideias. Ou seja, o ser humano só pensa nele mesmo. Então, se você parar e prestar atenção no que o outro está falando, o outro vai se sentir muito mais seguro em relação a você. Parte 7. Ele já começa aí fazendo perguntas. Não confia você muito mais nas ideias que descobriu por si mesmo do que nas ideias que lhe são trazidas na bandeja? Se é assim, não acha que é uma má resolução tentar fazer as outras pessoas seguirem as suas opiniões à força? Não seria muito mais sábio fazer sugestões e deixando a outra pessoa tirar a conclusão por si mesmas? Parte 8. Lembre-se de que pessoas, mesmo quando estão completamente erradas, não gostam de saber de tal coisa. Ou seja, ninguém gosta de estar errado. Não as condene-as, pois qualquer louco pode fazer isso. Esforce-se para entendê-las. Apenas um homem sábio, tolerante e mesmo excepcionalmente capaz de assim proceder. Um homem age de um determinado modo porque existe alguma razão para isso. Descubra essa razão oculta e terá a chave de suas ações e talvez de sua personalidade. Parte 9. Não gostaria você de saber uma frase mágica que fizesse cessar qualquer discussão? Eliminasse algum sentimento hostil?
despertasse boa vontade e fizesse as outras pessoas ouvirem atentamente? Muito bem, aqui está ela. Comece dizendo: eu não o condeno num ponto sequer por pensar assim. Se eu estivesse no seu lugar, sem dúvida alguma, pensaria exatamente como você. Ou seja, se coloque no lugar primeiro, se coloque no lugar do outro primeiro, antes de fazer qualquer julgamento. Uma resposta como esta abandonará o velho mais rabugento que existe. E você pode dizer isso e ser 100% sincero, porque se você fosse a outra, naturalmente poderia sentir tal qual ela sente. A parte 10, ele fala sobre o auto-julgamento. Se você, ele te questiona se você está satisfeito com os resultados que está obtendo. E por que não mudar? Por que não fazer diferente para tentar melhorar? Seus resultados são bons, mas podem sempre melhorar. Parte 11, ele fala sobre estimular a competição. O meio para conseguir a realização de tais coisas é justamente estimular a competição. Ele conta uma história também muito interessante, que a linha de produção estava produzindo muito abaixo do esperado. Então ele perguntou, tem 2 turmas de manhã e de noite, então ele fez a seguinte pergunta: quantas linhas de produção você faz por manhã? Aí o outro, ele falou 6. Aí desenhou no chão o número 6. De tarde, o pessoal de tarde perguntou o que era aquele número, e aí falou o quanto o pessoal de manhã tinha produzido. 6. Aí quando foi no final da noite, a galera de tarde colocou um 7. Então, aí gerou competitividade. A galera de manhã, no outro dia, já fez 8, escreveu 8. E a galera de tarde escreveu 9, e assim sucessivamente. Então, estimular a competição é sempre bom para gerar resultados. Parte 4 do capítulo 1, ele fala basicamente sobre, para você não, como eu posso dizer, não dizer coisas desagradáveis logo de cara, assim. Sempre tente fazer elogios e mostrar as qualidades dele, e depois você pode dizer algumas coisas, porque é sempre mais fácil ouvir as coisas desagradáveis depois de ouvir alguns elogios das nossas qualidades. O capítulo 2 é interessante, ele fala que a simples mudança de uma palavra de 3 letras pode quase sempre indicar a diferença entre o fracasso e o sucesso. Se tentar mudar uma pessoa sem ofender ou despertar ressentimento, muitos começam suas críticas com um elogio sincero, seguido pela palavra mas, e terminando com uma afirmação crítica. Então, a palavra mais pode te levar ao fracasso. Ah, mas você é bom que não sei o que, mas tal coisa, tal coisa, tal coisa. Essa palavrinha é muito ficar entre o fracasso e o sucesso. Tome cuidado antes de usar. Capítulo 3, ele te ensina a falar primeiro sobre os seus erros. Ao se criticar, falar sobre seus erros para outras pessoas, a outra pessoa vai estar mais aberta para receber as críticas, pois você se autocriticou primeiro. O capítulo 4, ele fala que ninguém gosta de receber ordens. As perguntas tornam as ordens mais aceitáveis. E não apenas isso, estimula a criatividade da pessoa a quem são feitas. As pessoas inclinam-se a aceitar uma ordem quando tomam parte da decisão que levou à formulação dessa ordem. Ou seja, se você por acaso dá uma ordem direta e você é muito ignorante, essa pessoa não vai fazer essa ordem, ela não vai fazer com gosto. Ou seja, a questão aqui que a gente está falando é para você
como posso dizer, faz uma pergunta no lugar da ordem. Será que isso está certo? Será que é assim? O capítulo 5 aí fala para você evitar envergonhar as pessoas. Ou seja, o que você não quer para si, não dê ao outro. Capítulo 6 ele fala como estimular as pessoas ao sucesso. E isso é através do elogio. Ou seja, gentileza gera gentileza. Não adianta repreender o outro, pois isso só gera desconforto. Então, o elogio é o melhor caminho. Capítulo 7 ele fala: dê a um cachorro um bom nome, ou seja, reconheça as qualidades de seus funcionários e coloque eles lá em cima. Com isso, eles vão se dedicar mais ao trabalho. Capítulo 8 ele fala: faça o erro parecer fácil de corrigir e diga a uma criança ou ao marido, ao empregado, seja lá o que for, que ele não é inútil, que ele não é estúpido, e que uma determinada coisa que se alguém fala alguma coisa errada, faz alguma coisa errada, e você repreender essa pessoa dizendo que ele é estúpido ou inútil, que não receberá prêmio por esta razão, que ele está fazendo tudo errado, terá lhe destruído quase todo o incentivo para qualquer tentativa de melhora. Use, porém, a técnica oposta. Seja liberal. Seu incentivo faça com que o trabalho pareça fácil de ser executado. Ou seja, por mais que errado esteja, que esteja alguma coisa, não repreenda. A partir do momento que você repreende, você inibe a tentativa dessa pessoa de melhorar. Pois ela sempre acha que vai estar fazendo errado.